Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui por este canal. Eu sou seu amigo de sempre, Rodrigo Brandão, trazendo para você mais esta informação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um colapso científico global. Um assunto que vem rodando as mídias sociais há algum tempo. O MIT divulgou um raio-x mais detalhado já feito sobre aquela esfera de Bugar. E não era exatamente o que muitos esperavam. O mundo científico foi sacudido por uma revelação que poucos imaginavam ver ainda nesta década. Um anúncio vindo do Massachusetts, o renomado MIT, provocou uma onda de choque global ao divulgar o que foi descrito como a análise por raio-x mais detalhada já realizada sobre um objeto anômalo, conhecido informalmente como Bugar Sphere. O impacto da divulgação foi imediato. Debates acalorados, conferências emergenciais, reações cautelosas de governos e, acima de tudo, um questionamento profundo dos limites atuais da ciência. A chamada Bugar Sphere ganhou notoriedade anos atrás, após ser associada a relatos de um objeto metálico esférico, aparentemente sem emendas visíveis, encontrado em circunstâncias incomuns. Desde então, tornou-se alvo de especulações intensas, sendo descrita ora como um artefato experimental desconhecido, ora como um possível fenômeno natural raríssimo e, para os mais ousados, como um objeto de origem não humana. Até agora, todas as tentativas de análises haviam esbarrado em limitações técnicas. A estrutura externa parecia bloquear ou distorcer métodos tradicionais de inspeção. Foi justamente esse desafio que levou uma equipe multidisciplinar do MIT a desenvolver um sistema avançado de mapeamento por raio-x, combinando algoritmos de reconstrução tridimensional, inteligência artificial e sensores de altíssima precisão. O objetivo inicial era simples e conservador: compreender a composição interna da esfera, identificar camadas, densidades e possíveis falhas estruturais. No entanto, o que os cientistas encontraram superou qualquer expectativa anterior. Segundo o relatório técnico divulgado, o interior da Bugar Sphere não apresenta uma estrutura sólida homogênea, como se esperaria de um objeto metálico comum. Em vez disso, os raios-x revelaram um arranjo interno altamente complexo, composto por padrões geométricos repetitivos que não respondem a nenhuma arquitetura industrial conhecida. Algumas regiões exibem variações de densidade extremamente precisas, organizadas de forma quase matemática, enquanto outras parecem conter espaços vazios estrategicamente posicionados. O que mais desconcertou os pesquisadores foi a ausência de componentes tradicionais. Não há parafusos, soldas, circuitos conhecidos ou mecanismos mecânicos clássicos. A esfera parece ter sido concebida como uma unidade integrada, como se cada parte fosse inseparável do todo. Para muitos engenheiros envolvidos no estudo, isso representa um conceito de design radicalmente diferente da engenharia humana moderna. Outro aspecto que causou espanto foi o comportamento dos raios-x ao atravessarem o objeto. Em determinadas áreas, os feixes sofreram desvios inesperados, como se o material interno interagisse com a radiação de maneira não convencional. Embora o MIT tenha sido cuidadoso em evitar conclusões precipitadas, o relatório menciona propriedades eletromagnéticas incomuns que ainda não podem ser explicadas pelos modelos físicos tradicionais. A reação da comunidade científica foi imediata e intensa. Alguns especialistas elogiaram a transparência do MIT ao divulgar dados brutos e imagens completas, permitindo que laboratórios independentes realizassem suas próprias análises. Outros adotaram uma postura mais cética, alertando para o risco de interpretações exageradas e lembrando que fenômenos desconhecidos não são automaticamente evidência de tecnologia extraterrestre. Ainda assim, mesmo os mais prudentes admitem que os resultados representam um desafio significativo às teorias atuais sobre o material avançado.
O impacto não se limitou ao meio acadêmico. Nas redes sociais, o termo Buga Sperry, ou Sperry, tornou-se um dos assuntos mais comentados, com milhões de pessoas discutindo as possíveis implicações da descoberta. A ideia de que um objeto analisado por uma das instituições mais respeitadas do planeta apresenta características tão fora do padrão desperta fascínio, medo e curiosidade em igual medida. Do ponto de vista científico, o chamado colapso, mencionado por alguns analistas, não significa o fim da ciência, mas sim um ponto de inflexão. Ao longo da história, descobertas inesperadas sempre forçaram revisões profundas do paradigma estabelecido. Foi assim com a teoria da relatividade, com a mecânica quântica e com a descoberta da estrutura do DNA. A Buga Sperry, segundo alguns pesquisadores, podem representar um momento semelhante, obrigando a ciência a expandir suas fronteiras conceituais. O MIT fez questão de enfatizar que nenhuma conclusão definitiva sobre a origem do objeto foi alcançada. O relatório não afirma que a esfera seja de origem alienígena, mas também não descarta hipóteses alternativas. O que se afirma de forma clara é que a estrutura interna não corresponde a processos de fabricação conhecidos, nem a formação natural já catalogada. Essa zona cinzenta é justamente o que torna o caso tão perturbador. Governos e agências internacionais acompanham a situação com atenção. Embora não haja declarações oficiais que liguem a Buga Sperry a programas militares ou espaciais secretos, fontes próximas ao centro de pesquisa indicam que grupos estratégicos estão analisando cuidadosamente os dados divulgados. Em um mundo onde tecnologia avançada é sinônimo de poder geopolítico, qualquer indício de um material ou conceito revolucionário gera preocupação e interesse imediato. Para filósofos da ciência, o episódio levanta questões ainda mais profundas. Até que ponto estamos preparados intelectual e culturalmente para lidar com descobertas que não se encaixam em nossas categorias atuais? A ciência moderna se baseia na observação, na repetição e na explicação racional. Mas o surgimento de um objeto que desafia essas bases obriga a comunidade a reconhecer os limites do conhecimento atual. Há também um aspecto simbólico poderoso. A imagem de uma esfera perfeita, aparentemente simples por fora e extremamente complexas por dentro, tornou-se metáfora para o próprio universo. Aquilo que parece compreensível à primeira vista pode esconder níveis de complexidade que só começam a ser revelados quando se olha mais profundamente. Enquanto novas análises são planejadas e equipes de pesquisas ao redor do mundo se preparam para estudar os dados do MIT, uma coisa é certa: a divulgação da análise por raio-x mais detalhada já feita sobre a Buga Sperry marcou um antes e um depois. Independentemente da explicação final, o episódio já entrou para a história como um momento em que a ciência foi forçada a encarar o desconhecido de frente, sem respostas prontas.